Boa noite, queridos, sejam bem-vindos. Vamos nos achegando para o nosso estudo bíblico às 18 horas. Os irmãos estão chegando. Vai já pegando sua Bíblia. Estaremos estudando hoje 1 Timóteo, capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5. É o nosso estudo dessa noite. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar início, que hoje nós não queremos nos delongar, queremos encerrar às 6h30, porque teremos o nosso culto às 7 horas, ok? Então nós já estaremos orando, queremos dar boas-vindas a todos que já estão conosco, estaremos orando nesse momento, estaremos entregando as nossas vidas ao Senhor, colocando os pedidos de oração também diante do nosso Deus, né? Confiando a Ele todas as coisas e pedindo ao Senhor graça e misericórdia para que nós possamos caminhar todos os dias sobre, né, o amor do nosso Deus, sobre a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos orar nesse momento, vamos fechar nossos olhos, aonde você está, para estarmos buscando a face do nosso Senhor, nosso Deus vivo e todo-poderoso. Senhor nosso Deus, Pai eterno, nós queremos te agradecer ao Pai por mais um dia que o Senhor nos concede na tua presença. Obrigado a Deus pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, pela tua suficiência, pela sua provisão, pelo seu cuidado. Obrigado, Pai querido, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O Senhor, ó Deus, tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Deus eterno, e agora que aqui estamos reunidos como igreja do Senhor, nós queremos pedir ao Pai perdão pelos nossos pecados, queremos rogar ao Deus que esteja nos abençoando, nos fortalecendo, nos ajudando, ó Deus, a compreender as tuas palavras, os teus ensinos, e que cada um de nós sejamos, ó Deus, como obreiros aprovados, como homens e mulheres de Deus, que possam ter os seus ouvidos sensíveis, os seus corações abertos à palavra que o Senhor irá ministrar às nossas vidas. Obrigado a Deus por tudo quanto o Senhor tem feito e realizado. Obrigado pelo teu grande amor e graça para conosco. Cura, Senhor, os enfermos, nós pedimos. E no encontro de cada um, restabelecendo a saúde, fortalecendo o seu ser. Obrigado a Deus pelas vitórias que o Senhor tem nos concedido, pela recuperação da Sofia, pela recuperação do Carlos Henrique, pela recuperação da minha irmã, ó Deus, a Carla. Senhor, muito obrigado pela recuperação da irmã, da nossa irmã Fátima. Senhor, muito obrigado. Temos visto a tua boa mão sempre ao nosso lado, ouvindo o nosso clamor, o clamor da tua igreja, Senhor. Obrigado, Deus, pela vida da nossa irmã Helena Mishimoto. O Senhor continue a ser com a tua filha, restaurando, abençoando, fortalecendo-a dia após dia, Senhor, no seu tratamento. Assim como também a nossa irmã Gleice, Senhor, só possa estar com ela, Pai querido, sustentando-a nas tuas mãos, ó Pai, fortalecendo o seu ser. Ó Deus, seja com cada enfermo, ó Deus, os nossos irmãos mais idosos, nossa irmã Ida, Senhor, nossa irmã Georgette, Cacilda, nossa irmã Hilda Aguiar. Ó Deus, abençoe, Senhor, vá ao encontro de cada uma, nossa irmã Edna lá em Magé. Senhor, abençoa, Pai querido, fortalece a cada uma, ó Deus, na tua presença e por amor do teu nome, Senhor. Assim nós te rogamos, assim nós te pedimos. Mais uma vez, o Senhor nos traga a sua instrução nessa noite, através do teu Santo Espírito em nossas vidas.
Te pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Capítulo 5, irmãos, de primeira carta de Paulo a Timóteo. Nós temos aí três divisões, basicamente, né? E nós vamos estar acompanhando essas divisões, ok? Então, capítulo 5 de 1 Timóteo, que é o nosso alvo de estudo nessa noite. Então, vamos lá, primeiro versículo adiante. E os deveres dos pastores para com as várias classes de pessoas. Ou seja, então, novamente, lembrando, a carta de Paulo a Timóteo é uma carta pastoral de um pastor mais experiente para um pastor mais novo, alguém que está começando, iniciando no seu ministério. Então, Paulo traz e procura trazer todas as instruções a ele para com o lidar, né, o trato, o lidar com a igreja. Então, Paulo diz assim, esse capítulo, ele trata basicamente desse assunto, né, desse tratar do pastor com as várias classes da igreja. Então, vamos lá. Ele diz assim, verso 1: Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, com toda a pureza. Então o que Paulo está falando a Timóteo? Timóteo, tenha respeito, respeito para com todos, mesmo você sendo um líder, mesmo você sendo um pastor, mas você precisa lidar com respeito com todas as pessoas da igreja, seja uma criança, seja um adolescente, um jovem, um adulto, um ancião, um irmão, uma irmã, não importa quem seja, nós precisamos lidar com respeito, né? Um respeito que nós devemos lidar e o respeito que devemos receber também. Então Paulo vai falar, olha, exorta, né? Não repreenda, mas exorta, né? Com amor, exorta como a pai, como a mãe, como um irmão, como uma irmã. E a exortação em amor, ela é muito proveitosa, né? A exortação em amor, ela tem a finalidade de ajudar aquela pessoa a corrigir aquela falha, aquele erro em que ela se encontra, né? Então, embora às vezes há necessidade de disciplina na igreja, nós sabemos, cremos nisso, e a Bíblia nos fala isso, mas a disciplina é o último caso, né? Se a pessoa ouve a sua exortação, se a pessoa atenta para a sua palavra, a disciplina, né, ela não é necessária, essa disciplina mais dura, né, mais punitiva, não é necessária, né? Por quê? Porque aquela pessoa se arrepende, ela corrige os seus erros e ela caminha na presença do Senhor. Então a palavra de Deus já fala assim, olha, Timóteo, respeite e exorte a todos com amor, como a pai, como a mãe, como a irmãos, né? Exorte com amor. Versículo 3 em diante, Paulo vai nos falar a respeito de viúvas. E por que esse assunto é tão importante, Paulo fala a respeito disso? Porque nós temos que lembrar que a igreja, ela é uma instituição recente, né? Aqui, né, no início aqui do Evangelho, né, nas cartas paulinas, a igreja é uma instituição nova, ou seja, que está aprendendo a lidar com as necessidades. E uma das razões que surgiram o ministério diaconal foi exatamente para atentar para as viúvas, os órfãos, aqueles que ficavam esquecidos na distribuição dos alimentos, no compartilhar do pão. Então Paulo diz assim, honra as viúvas verdadeiramente viúvas, né? E honrar aqui é como igreja, né? Como pastor, como líder. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, ou seja, ela tem uma família, que estes aprendam primeiro a exercer a piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Então Paulo vai começar dizendo, já no versículo 4, que ele diz, olha, o compromisso de manutenção das viúvas, se estas têm filhos, netos, ou seja, ela é amparada pela família, o compromisso da manutenção dessa viúva é da família.
O primeiro compromisso é da família. Então Paulo diz, olha, né, que esses aprendam primeiro a exercer a piedade com a sua própria casa e a recompensar os seus progenitores. Então, a primeira instância onde essa viúva vai ser socorrida será na sua própria casa, será com seus filhos, com seus netos, com seus familiares. Ok, irmãos? É a primeira coisa que Paulo diz. Depois ele diz assim, ó, aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espere em Deus e persevere em súplicas e orações noite e dia. Ou seja, se de fato é uma viúva que não tem filhos, não tem um amparo familiar, exerça o ministério da oração, de súplicas, né? Esteja na igreja, esteja buscando o Senhor, porque esta a acolherá. Esta vai honrá-la, né? Não deixando que passe por dificuldades. E aí no verso 6 ele diz assim, entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Né? Então Paulo diz, olha, cuidado, porque você é viúva, mas se você se entrega aos prazeres, e de que maneira Paulo fala isso? Que prazeres são esses? Você se envolve sexualmente, se envolve em outros relacionamentos, né? Sem buscar primeiro a Deus, sem uma orientação de Deus. Então Paulo diz, olha, embora esteja viva, mas está morta, porque de fato a sua vida não condiz com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Preserve, pois, essas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, verso 8. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o dos crentes. Então Paulo fala a respeito daqueles que devem honrar, né, os seus pais, honrar a mãe, o pai, a viúva, ou seja, os seus progenitores. E Paulo diz, olha, se você não honra e não cuida daqueles da sua própria casa, daqueles que são seus familiares em primeira instância, você tem negado a fé. Né? E é pior do que o descrente, porque às vezes nós vivemos mais amor lá fora do que dentro da nossa própria família. Então nós precisamos honrar, precisamos amar, precisamos de fato exercer a piedade, que é o que a palavra de Deus nos ensina. Não seja, verso 9, inscrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade. Parece que o apóstolo Paulo aqui já está fazendo até um plano de previdência, né, dos nossos dias. Né? E ele diz assim, pelo menos 60 anos de idade, que tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado a hospitalidade, lavado os pés, né, aos santos, ou seja, hospedado, socorrido as pessoas, os crentes, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Então, por certo, para Paulo escrever isso, é porque já existia naquela época pessoas que buscavam se aproveitar, né, da bondade, do amor cristão da igreja naquela época. Havia pessoas que já buscavam, né, se encostar e não fazendo, né, não participando das coisas do reino, mas apenas querendo ser assistida. E aí Paulo coloca aqui um certo critério para isso, né? Se é viúva, que ela seja, né, de 60 anos para cima. Ou seja, por quê? Porque mais nova ela pode trabalhar, ela pode exercer alguma coisa, ela pode buscar também o seu sustento. Paulo vai falar sobre as viúvas mais novas aqui, mas ele vai dar um critério para que essas viúvas de fato sejam acolhidas dentro da igreja. Versículo 11. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas, intrigantes, falando o que não deve. Então o que Paulo diz? Olha, quanto às viúvas mais novas, não escrevas, cuidado, rejeite. O rejeitar aqui não é rejeitar na igreja, mas o rejeitar no sentido de serem
assistidas pela igreja financeiramente, né? Nessa questão. Por quê? Porque essas viúvas, Paulo diz assim, né? Elas se tornam levianas, de relacionamento em relacionamentos, e ficam ociosas, e ficam de casa em casa, e ficam falando demais, tagarelas, intrigantes, né? Seria a palavra mais branda para as fofocas, né? Dos nossos dias, disse-me disse, leva e traz. Então Paulo diz, olha, cuidado com isso, cuidado, né? Que elas trabalhem, que elas exerçam o seu ministério, que elas busquem a presença de Deus. Então quando Paulo fala rejeita, no sentido de rejeitar, não de rejeitar da igreja, mas de rejeitar, de ser assistida, de ser mantida financeiramente pela igreja. E aí ele diz assim no versículo 14, olha, e aqui fica muito mais claro. Ele diz, olha, quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Você está entendendo? Então o que Paulo diz? Olha, em vez de ficar, né, levianas, de um relacionamento para outro, de um para outro, de um para outro, e faz isso, e ociosas e tal. Então o que Paulo diz? Olha, que essas viúvas mais novas, é mais nova, esposa viúva, se case novamente, cria filho, seja boa dona de casa e não dê ao adversário ocasião favorável para maledicência. Ou seja, reconstrua sua vida, sustente-se, sustente a sua casa, busque fazer a obra de Deus com alegria no seu coração. E não em intrigas, né, e não em fofocas, e não se intrometendo na vida dos outros. Não está entendendo? Como Paulo orienta a Timóteo com relação à igreja, isso. Aí no verso 15 ele diz assim, pois com efeito, já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Né? Paulo fala assim, algumas já, né, não seguindo a ordenança, não seguindo a orientação, enveredaram por outros caminhos. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-os. E não fique sobrecarregada a igreja, mas que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Você está entendendo a preocupação do apóstolo Paulo? Porque se a igreja socorre aquelas que poderiam, né, trabalhar, poderiam casar-se novamente, vai faltar para as que são verdadeiramente viúvas. Então que a igreja não fique sobrecarregada, diz no versículo 16 Paulo. Que a igreja não fique sobrecarregada com sustentar as viúvas mais novas. Ou seja, que elas casem novamente, que elas se reestruturem suas vidas, que elas continuem a servir a Deus com alegria. E deixe o sustento para aquelas que são verdadeiramente viúvas. Em que sentido? Não tem nem família, não tem filhos, não tem netos, não tem familiares para sustentá-las. No momento da velhice, no momento, né, da dificuldade. Porque tendo, primeira instância, é a família que deve socorrer. E em faltando, a igreja vai ajudar. Né? Mas a família tem que estar ao seu lado. Verso 17 em diante, Paulo vai nos falar alguns conselhos com relação aos presbíteros, ou seja, aos líderes, né, da igreja. E nós lembramos lá no capítulo 3 que quando Paulo fala do presbítero, ele está falando pastor, presbítero são as mesmas palavras, são bispos, ok? Então diz assim, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários ou dobrados salários os presbíteros ou os líderes, né, que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Então Paulo vai falar assim, olha, a orientação à igreja, né, está falando aqui a igreja, através de Timóteo, ele diz, olha, aqueles que se dedicam à palavra, aqueles que se dedicam a ensinar a palavra, que estes sejam honrados pela igreja, que estes sejam sustentados, né, pela igreja. Por quê? Para que eles se dediquem à ministração da palavra, para que eles se dediquem ao estudar, a se prepararem, ao ensino, ao discipulado dos irmãos. Olha o que diz no versículo 18, ele diz assim, pois a Escritura declara isso, não amordaças o boi quando pisa o trigo. Ou seja, se ele está trabalhando, não amordaça, deixe ele trabalhar, né?
permita que ele faça de maneira mais leve. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Então, o pastor, né, o bispo, né, o presbítero, que trabalha na obra, que se dedica, que se afadiga e vive do ministério, a igreja deve honrá-lo. Né? É a palavra do Senhor. E se preside bem, especialmente na palavra no ensino, muito mais. Por quê? Porque nós vemos crescimento espiritual na vida dos irmãos, nós vemos um fortalecimento da igreja, nós vemos um crescimento dessa igreja. Essa igreja ela permanece mais firme no Senhor por causa da palavra que é pregada e ensinada naquele púlpito. Verso 19. Não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Por que esse cuidado? Porque qualquer um poderia se levantar, se eu não concordo com o posicionamento do pastor, daquele presbítero, então eu posso me levantar e acusá-lo de alguma coisa, inventar alguma acusação para denegrir a imagem, para tirá-lo daquela posição. E aí Paulo, muito bem, ele diz assim, olha, somente se houver testemunhas, 2 ou 3, ou seja, somente se esse caso for de fato uma realidade, se for de fato um erro dele, e se for erro, ele vai falar aqui na frente, mas cuidado, então não aceite qualquer denúncia, apenas se houver testemunhas, apenas se de fato se comprovar aquele fato, aquela ação contra aquele presbítero, aquele líder. Verso 20. Quanto aos que vivem no pecado, ou seja, quanto àqueles que de fato estão errados, repreenda-os na presença de todos. Ou seja, o que Paulo diz? Olha, se esse líder ele tem errado, faça uma repreensão pública. Por quê? Para que também os demais temam. Ou seja, o juízo começa na nossa própria casa. Então a repreensão pública é para que todos entendam que todos são passivos de repreensão. Não é porque ele é líder, não é repreendido, não. Todos nós somos homens e mulheres, somos pecadores, somos falhos, somos sujeitos ao pecado. Todos, quer seja pastor, quer seja presbítero, diácono, diaconisa, membro da igreja, todos estão sujeitos às mesmas questões. Tá certo? Por isso que a palavra de Deus diz, Paulo vai falar assim, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então temos que andar em submissão, andarmos de joelhos na presença do Senhor para não pecarmos, para não errarmos e assim vindo a difamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, quanto líder, muito maior responsabilidade recai sobre cada um de nós. Versículo 21. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com partidarismo. Então eu quero me parar um pouquinho, me deter um pouquinho aqui nesse versículo 25, que diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos. Quem são os anjos eleitos? Os anjos eleitos são os anjos que não pecaram, são os anjos que permaneceram firmes diante do Senhor. E nós vamos lembrar isso que na rebelião que Satanás proporciona no céu, e isso acontece antes da queda, antes da formação do homem, antes da formação da terra, lá no princípio de tudo, quando Satanás ele se levanta contra Deus, ele seduz 1/3 dos anjos dos céus. Quantos anjos eram, pastor? Não sabemos, porque nós não temos o número dos anjos que Deus criou. Mas nós sabemos que das milícias angelicais, 1/3 dos anjos foram expulsos juntamente com o diabo. Então, quem são os anjos eleitos? São aqueles, os 2/3, aqueles que permaneceram firmes diante do Senhor, em obediência, servindo ao nosso Deus. Ok? Então, esses são os anjos eleitos. E aí Paulo fala assim a Timóteo, que você guarde esses conselhos sem prevenção, nada fazendo por partidarismo.
nada fazendo por partidarismo. Então, tudo que você for fazer na igreja, Timóteo, faça com imparcialidade. Não seja parcial, mas com imparcialidade. Quando há um problema dentro de uma família, você precisa ouvir o marido, você precisa ouvir a esposa. Há um problema entre dois irmãos, você precisa ouvir um e depois ouvir o outro. Então não ouça apenas um lado e já tome partido. É o cuidado que todos nós devemos ter, irmãos, na nossa vida. Ah, fulano me falou isso de ciclano. Ah, eu odeio agora ciclano. Não, você não conhece o outro lado da história. Então cuidado, tá certo? Cuidado. Você pode acolher, você pode consolar aquela pessoa, mas cuidado, porque você não ouve o outro lado da história. Né? A gente dá esse exemplo, né? Tem até aqui, ó. Toda moeda, ela tem duas faces, ok? Duas faces. Então nós precisamos estar aptos para ouvir as partes e então julgarmos, e então nos posicionarmos depois que ouvimos, depois que, né, às vezes até conversamos juntos, e aí, né, você toma as decisões. Então nós não podemos ser parciais, né? Mas devemos ser imparciais, ok? Versículo 22. A ninguém imponhas prestadamente as mãos. O que Paulo está falando aqui? O impor as mãos aqui não é com relação a orar por cura ou abençoar aquela pessoa, mas especialmente o impor as mãos aqui está falando no ato de ordenação, ou seja, você ordenar alguém, um diácono, um diaconisa, um presbítero, um outro líder, e você já impõe as mãos. Cuidado, que essas pessoas sejam experimentadas primeiro, né, para que elas de fato demonstrem ter aquele dom, ter aquele chamado, porque uma vez imposta as mãos, a imposição de mãos não é retirada mais. Então Paulo diz, olha, ninguém imponha precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice de pecados de outro, né? Conserva-te a ti mesmo puro. Então nós precisamos tomar cuidado com relação a isso. Versículo 23, ele diz assim, não continues a beber somente água, e aqui vem uma orientação de saúde, né? Paulo fala a Timóteo, por certo, né, com um pouco de ajuda do doutor Lucas, né, do médico Lucas, que estava ao seu lado, sempre ao lado de Paulo, e ele diz assim, não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Né? Então, provavelmente, Timóteo devia ter uma gastrite, algum problema de estomacal, e que o vinho trazia melhoras, né, para a sua vida, ok? Versículo 24 em diante. Os pecados de alguns homens são notórios, ou seja, em outra versão vai dizer, são públicos, né? Vem a público facilmente, e levam a juízo, ao passo que de outros só mais tarde vão se manifestar. Então cumpre-se aqui aquela palavra que Deus diz, não há nada que fique oculto que não seja revelado, ok? No seu tempo, na sua hora será. Da mesma sorte também as boas obras, antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não pode ocultar-se. Ou seja, aquele que realiza as boas obras, ainda que ele não divulgue, mas no seu tempo a sua boa obra vai falar mais alto. Né? Então não precisa ficar preocupado, né, em fazer alaridos e demonstrações. Não, no seu tempo Deus trará, né, manifestará a todos aquilo que você vem realizando. Ok, queridos? Então, até o verso 25, concluímos então o capítulo 5 nessa noite, né? Paulo falando a respeito dos deveres dos pastores com as várias classes da igreja, com relação aos idosos, né? Os jovens, tratar com respeito, das viúvas, já vimos aqui. Primeira ação da viúva, se essa tem filhos e netos familiares, é a sua casa que deve cuidar dela, né? Se ela não tem, então que a igreja cuide dela. E
também com relação às viúvas mais novas, que elas não fiquem agitadas de um lado para o outro, mas Paulo disse, quero, portanto, que elas se casem, que criem filhos, que sejam boas donas de casa, né? E não fiquem assim ociosas, ok? Então, orientações do apóstolo Paulo e depois orientações com relação também aos presbíteros, aos líderes da igreja, né? Bispos e presbíteros, que aí fala sobre aqueles que se dedicam à palavra e ao ensino devem ser honrados, sustentados pela igreja, não aceitar denúncia, senão com 2 ou 3 testemunhas, né? E se esses vivem em pecado, devem ser repreendidos publicamente. E depois, então, Paulo termina ali falando a respeito da saúde de Timóteo, para que Timóteo não imponha a mão precipitadamente sobre ninguém. Ok? Nós estaremos orando nesse momento, encerrando, lembrando que daqui a pouquinho, às 19 horas, nós teremos o nosso culto, né? E nossa irmã Sidneia vai começar com o louvor às 19 horas, e você permaneça no nosso canal aí do Facebook, e logo depois eu entrarei, assim que a Sidneia terminar o louvor, eu entro ao vivo também para trazer a palavra da pregação de culto hoje à noite. Ok, queridos? Então, vamos orar e até mais tarde, né? Vamos estar orando nesse momento. Senhor, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, que sempre nos ensina, que sempre traz alento ao nosso coração. Obrigado pelo estudo bíblico, Senhor, que esse ensino venha sempre, ó Deus, trazer crescimento espiritual às nossas vidas. Abençoe os meus irmãos e irmãs, abençoa a Tua igreja aqui reunida, que o Senhor continue, ó Deus, a derramar a Tua graça bendita sobre as nossas vidas. Seja mais uma vez com os enfermos, nós te rogamos, abençoando e visitando a cada um, Senhor. Abençoa a nossa nação, é a oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Então, até daqui a pouco, ok? 7 horas, aqui no nosso canal, estaremos juntos, louvando a Deus no nosso culto, tá bom? Uma nova mensagem para você, do coração de Deus para o teu coração. Então, um abraço a todos e até daqui a pouco.